Cláudia, menina, o que é que tu anda fazendo que a tua pele tá tão linda? Eu sigo regularmente os tratamentos ideais e orientações da minha nutricionista. Quais são? Olha, eu tenho cuidado com a minha pele e com a minha alimentação, que é totalmente balanceada. Preste só atenção. Eu como regularmente, 7 vezes por semana, costela de porco assada. Nossa. E quando eu dou uma mordida nessa costela de porco, a minha serotonina vibra o meu corpo todo. Tomo refrigerante 7 vezes por semana, sem nenhuma restrição. Farofa, churrasco e tudo de melhor, com bastante gordura, bastante açúcar, tudo de bom que a vida tem para oferecer. Nossa, e como é o nome dessa tua nutricionista que eu preciso ir com ela? Maria do céu!